volta junto com você agora, o Danilo. Olha o lançamento, a bola chegou, pintou o gol, Danilo. Meu Deus! Reveja a jogada do herói Danilo com o pé direito para salvar o time. Depois desse fatídico dia da classificação da Chapecoense, como estão os sobreviventes, como estão as famílias, como estão todas as pessoas que foram lesadas por essa tragédia? Bora, Carlos, tranquilo que Deus edifique cada um de vocês. Aqui vos fala Eti Soares e eu venho trazer Eu Vejo Deus em Tudo. Mas olha, antes de mais nada, se inscreva nesse canal, fortalece, é necessário para que possamos ultrapassar todas as barreiras blindadas possíveis. Ative o sininho das notificações. Para destrinchar toda essa situação é necessário voltar para o dia 28 de novembro de 2016. Todo mundo sabe o que estava fazendo nesse dia, até porque o Brasil foi totalmente comovido por uma grande tragédia de um clube de futebol indo para a Colômbia disputar o primeiro jogo da final da Sul-Americana. Irmãos, imagina a situação de um clube que não tem um grande porte, assim como os outros clubes grandiosos que nós conhecemos do nosso país. Imagina estar participando de um torneio internacional e estar indo para a final, sendo que, por exemplo, é algo evidente, algo que você vai de fato alcançar outros lugares referentes a patrocínios, a todas as situações. Então, olha a dimensão que existia diante disso daí. E foi referente a falhas humanas na qual fez com que aquele avião caísse, até porque estava totalmente errada a condição. E foi referente também à ganância do ser humano que permitiu que aquele mesmo avião voasse sem combustível. Mas como você coloca a vida de muitas pessoas em risco e como você não presta atenção sobre todas as coisas que possam vir a acontecer, até porque tudo está sujeito a acontecer. E sendo assim, devido aos imprevistos, não teve tempo suficiente de aterrissar, colidindo-se com uma montanha e levando 71 mortos. Resumidamente, o ápice desse time era para ser totalmente glorioso, porém se tornou uma grande tragédia por mãos humanas. Mas olha tanta coisa errada, tanta situação, e eu vim trazer alguns dados para vocês. O pior disso tudo é que as pessoas que foram prejudicadas perante esse acidente, irmãos, estão colhendo até hoje, cara. Elas não conseguem desvincular, até porque a justiça, todas as situações, os seus direitos, por exemplo, ainda não foram concedidos. Existem muitas famílias aí desses jogadores que estão lutando pelo seu direito e ainda está totalmente escasso. Não tem ajuda dos principais órgãos. Esse ano aqui de 2025 já vai se fazer 8 anos dessa tragédia, e ainda assim existem diversas famílias que estão sem receber, onde se não tem nenhuma luz no fim do túnel para que possa amparar todas essas famílias, pois até então teve muitas famílias que eram totalmente dependentes daqueles que se foram diante de uma tragédia. E o ponto a se destacar é que isso aqui é um crime humano, até porque o mesmo avião estava sem seguro, estava inadimplente. Um avião não pode voar sem seguro. O controlador de voo autorizou o mesmo voar sem combustível. Como assim? Através de uma ganância, uma economia ali que tu retira aqui, mas no final você prejudica a todos. Irmão, tem noção do que é isso? 11 meses atrás, uma família entrou com um processo, a Chapecoense, se eu não me engano, para que eles pudessem, pagar os direitos referente à morte de um segurança. E parece que, de fato, a Chapecoense foi condenada a pagar 600 mil reais e uma pensão aí, sabe, para essa família, na qual ficou totalmente, na verdade, essa família, esse segurança, ele tinha 5 filhos. Vocês estão entendendo o que é a falha humana? O que a ignorância, a ganância do homem pode causar na vida de qualquer um? Irmãos, referente às nossas escolhas, nossos erros, sangue inocente é derramado. E vai ser desse jeito até então nós não percebermos que o único que nos dá tranquilidade, calmaria, inteligência e direcionamento para seguir no certo é Deus. Irmão, esquece, eu vou ter que falar aqui em todos os vídeos possíveis. E se for por falta de milagre, irmão, eu vejo Deus em tudo, eu preciso trazer 3 pessoas nas quais foram sobreviventes e o que eles fazem, o que aconteceu referente à vida de cada um deles, que é referente ao goleiro Jackson Follman, que foi um dos sobreviventes, Neto, zagueiro, também sobrevivente, e Alan Russell, também sobrevivente dessa tragédia. Irmãos, para analisar a situação aqui agora e você vai compreender o porquê que eu vejo Deus em tudo. Você pôde ver todas as fotos referentes à tragédia, você viu a situação na qual esse avião ficou depois da pancada, depois do acidente. Irmãos,
Qual que é a probabilidade de existir sobreviventes? Estou comentando desses 3, mas nós sabemos que teve mais sobreviventes. Porém, vou focar na vida desses 3 jogadores. Aqui, irmãos, o vídeo já tinha que terminar, até porque você não vai conseguir ver Deus em Tudo sobre isso. 3 pessoas que sobreviveram, que depois disso veio a passar seus testemunhos adiante, pois mediante a situação eu vejo que eles são totalmente gratos, até porque, irmãos, Deus deu uma segunda chance de vida para eles. Cara, eu fico tentando imaginar qual que é o processo, qual que é a mentalidade de uma pessoa que sobreviveu a um acidente, irmãos. Quantas pessoas mortas e essas pessoas nas quais você tinha intimidade. Você estava numa escuridão esperando socorro, sendo que você nem sabia se esse socorro chegaria. Como é que é a mente dessas pessoas em pensar, por que que eu sobrevivi e o resto, sabe? Irmãos, imagine quantas perguntas, quantas situações passam na cabeça desses atletas. Mas aí eu tenho que falar pra vocês o quanto Deus deu força pra cada um deles, porque cada um deles seguiram. O Alan Russo, ele continua sendo um jogador profissional pelo Juventude, se eu não me engano. O Neto se profissionalizou como palestrante, passando por vários estados aí pelo mundo, falando do seu testemunho. Além disso, se formou em teologia. Ainda assim, o zagueiro Neto ele ainda teve a compaixão de ir com as viúvas desses jogadores, lutar pelos direitos em outros países para que pudesse chegar a algum consenso. Até agora tá rolando, irmão. Outra situação que eu tenho que falar aqui pra vocês sobre o zagueiro Neto é que ele poderia atacar um processo. Irmão, você quase morreu. Você quase deixou a sua família desamparada, mas ele não escolheu esse caminho. Na verdade, ele já tinha um caminho escolhido, certo? E ele já sabe muito bem que esse caminho que ele escolheu, o autor disso tudo vai suprir todas as necessidades deles, mas eu logo vou dizendo que não é nada fácil, irmão. É só Deus mesmo na vida de uma pessoa, depois de tudo que passou, todos os transtornos, todas as situações, irmãos. Jackson Foma, ele participa de um podcast, um programa esportivo, irmãos, e o cara é uma referência de alegria, o cara leva a vida numa alegria. Nós sabemos que cada um deles pode ter um grande trauma, mas aí que tá, quem dá essa força, gente? Quem dá essa força? Por que Deus permitiu essa situação, não é verdade? Mas aí, a falha humana continua. A falha humana continua destruindo várias pessoas. E na verdade, o que está acontecendo é que cada vez está pior, né? Pois a ganância ainda está em primeiro plano e nós sabemos muito bem aonde está o coração dessas pessoas. Irmãos, então se você não percebeu, se você não compreendeu por que eu vejo Deus em tudo, sobre tudo que foi mencionado aqui, peço novamente, assista o vídeo anterior, pois lá está explicando por que eu vejo Deus em tudo. E referente a tudo que foi mencionado perante esse vídeo, eu tenho que trazer Salmos 23, verso 4, onde a palavra de Deus diz da seguinte forma: mesmo quando eu andar por um vale das trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Pelo vale da sombra nós possamos passar, porém nós não temos que temer, pois a destra dele está sobre nós. Então deixa aquela super de like, por favor, se inscreva no canal, compartilhe e comente, deixe o seu like. E é necessário também que você ative o sininho das notificações, tá? Porque precisamos ultrapassar todas as barreiras blindadas possíveis. Tamo junto, daquele jeito. Fui!